Maximize a sinceridade. 8. Um círculo de feedback. Há uma diretriz da Netflix que, caso praticada com assiduidade, forçaria todos a serem radicalmente sinceros ou radicalmente discretos. Só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela. Quanto menos falarmos dos outros pelas costas, mais evitaremos as fofocas que geram ineficiência e sentimentos ruins e mais nos livraremos do incômodo do que geralmente é conhecido como politicagem no trabalho. Enquanto estive na Netflix, tentei jogar dentro das regras de sua cultura. Essa em particular era mais difícil do que parecia. Eu estava fazendo algumas entrevistas no Vale do Silício. Pautados pelo gerente de relações públicas, Bart, a maioria dos entrevistados tinha muitas histórias e muitos pontos de vista para contar. Heidi foi a exceção. Quando cheguei, ela estava de pé, conversando com dois colegas diante de sua escrivaninha, e desviou o olhar como se não estivesse me esperando, o que me forçou a tentar chamar sua atenção. Seu comportamento foi além do distanciamento, beirando a hostilidade. Ela foi monossilábica ao responder minhas perguntas, e terminei a entrevista mais cedo. Enquanto esperava o elevador junto a Bart, nós conversamos. Isso foi inútil. Ela claramente não estava preparada e não queria falar comigo, reclamei. No meio da frase, com minha visão periférica, vi Heidi passando por um corredor adjacente a menos de 1,5 metros de onde estávamos. Não sei se ela ouviu o que eu disse, mas isso não impediu que um letreiro em neon surgisse em meu cérebro: só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela. Esse negócio de cultura Netflix estava ficando complicado. A maioria das pessoas passa parte do dia falando umas das outras pelas costas. Inclusive eu mesma, aparentemente. Perguntei a Bart qual teria sido a reação Netflix correta. Eu não podia encerrar a reunião dizendo a Heidi: obrigada pelos 8 minutos que me concedeu, mas claramente você não se preparou para isso e parecia incapaz de se importar. Bart me olhou como se eu fosse um ganso fingindo ser um pato. Você não trabalha na Netflix. Além do mais, você tinha apenas uma entrevista com Heidi, então seu feedback não ajudaria o projeto. Se você trabalhasse na Netflix e fosse se reunir com ela outra vez, deveria tentar lhe dar uma opinião antes da entrevista seguinte, provavelmente acrescentando uma reunião de feedback na agenda dela. Então Bart mostrou quem era o verdadeiro pato. No futuro, precisarei que ela conceda entrevistas para outros escritores. Darei esse feedback a ela. Mas nem todos na Netflix se sentem tão à vontade quanto Bart para fornecer feedbacks. Indo ao dentista. Dizer que a empresa valoriza a sinceridade é uma coisa. Manter isso enquanto a empresa cresce, novas pessoas se juntam à equipe e o número de relações aumenta, por outro lado, é mais desafiador. O problema se tornou óbvio para mim durante uma reunião individual com um diretor que trabalhava na Netflix havia quase um ano. Ele comentou: quando fui contratado, todos disseram que eu receberia um monte de feedback. Mas estou na Netflix há algum tempo e ainda não recebi nenhum. Eu estava preocupado com isso quando fui à minha dentista para uma consulta de rotina. Ela cutucou bruscamente um de meus molares. Você precisa fazer revisões mais regulares, Bri. Há alguns pontos na parte de trás que você não alcança ao escovar. Foi quando percebi: sinceridade é como ir ao dentista. Mesmo que você incentive todos a escovar os dentes diariamente, alguns não vão fazer isso. E aqueles que fizerem ainda podem deixar passar os pontos desconfortáveis. Não posso garantir que a sinceridade que incentivamos ocorra todos os dias.
Mas posso garantir que tenhamos mecanismos regulares para que os feedbacks mais importantes sejam comunicados. Em 2005, nos concentramos em encontrar ferramentas que os funcionários pudessem usar para receber feedbacks sinceros que não surgissem naturalmente ao longo do cotidiano de trabalho. A escolha óbvia teria sido apostar em análises anuais de desempenho. Hoje em dia, ficou na moda descartá-las, mas, em 2005, quase todas as empresas usavam o recurso. Nesse sistema, o chefe declarava por escrito os pontos fortes e fracos do funcionário, acrescidos de uma classificação geral de desempenho, e realizava uma reunião individual para revisar essa avaliação. Desde o início fomos contra as avaliações de desempenho. O primeiro problema é que, nesse caso, o feedback é feito apenas em uma direção, de cima para baixo. A segunda dificuldade é que, com uma análise de desempenho, você recebe feedback de apenas uma pessoa, seu chefe. Isso vai diretamente de encontro à nossa cultura de não tente agradar ao chefe. Quero que as pessoas recebam feedback não apenas de seus gestores diretos, mas de qualquer pessoa que tenha um feedback a fornecer. A terceira questão é que as empresas em geral baseiam as análises de desempenho em metas anuais. Mas os funcionários e seus gestores não definem metas anuais ou KPIs na Netflix. Da mesma forma, muitas empresas utilizam avaliações de desempenho para determinar aumentos salariais, mas na Netflix baseamos os salários no mercado, não no desempenho. Fomos atrás de um mecanismo que encorajasse todos a darem feedback a qualquer colega que desejassem, que refletisse o nível de sinceridade e transparência que tentávamos cultivar e que fosse consistente com nossa cultura de liberdade com responsabilidade. Após muitas experiências, agora usamos 2 processos com regularidade. 1. Diga seu nome, um tipo diferente de 360 por escrito. Quando experimentamos pela primeira vez os testes anuais 360 por escrito, fizemos como todo mundo. Cada funcionário selecionava um punhado de pessoas das quais queria receber feedback, e essas pessoas preenchiam o relatório anonimamente, classificando um funcionário em uma escala de 1 a 5 em uma série de categorias e deixando comentários. Usamos o formato começar, parar, continuar para os comentários a fim de garantir que as pessoas não se limitassem a dar tapinhas nas costas umas das outras, sim, fornecessem um feedback concreto e de ação específica. Alguns membros da equipe de gerenciamento acharam que, dada nossa cultura de sinceridade, não precisávamos do anonimato, mas eu acreditava que era importante. Em meio a toda a sinceridade no escritório, se alguém optasse por não dar um feedback direto para um colega durante o ano, devia ter um motivo. Talvez as pessoas estivessem preocupadas com a possibilidade de represálias. Achei que o anonimato seria um formato mais seguro e deixaria as pessoas mais à vontade para comentarem. Contudo, quando finalmente aplicamos o 360, algo curioso ocorreu. Nossa cultura assumiu o controle. Muitas pessoas, incluindo Leslie Kilgore, se sentiram desconfortáveis demais para fazerem comentários sem assiná-los. Parecia retrógrado passar o ano inteiro pedindo que os funcionários dessem feedback diretamente uns aos outros, no 360, fingir que os comentários vinham de uma fonte secreta, explicou ela. De qualquer modo, tudo o que eu estava escrevendo eu já dissera para as pessoas. Apenas fiz o que parecia natural, dada nossa cultura. Dei o feedback por escrito e o assinei. Quando entrei para deixar meu próprio feedback para os outros, também me senti desconfortável, sabendo que poderia dizer o que quisesse e ninguém veria que o feedback vinha de mim. Tudo tinha um ar de desonestidade e confidencialidade que contradizia a cultura que eu tentava cultivar. Naquele ano,
Depois que recebemos nossos relatórios 360 preenchidos e comecei a ler os comentários que nossos funcionários haviam deixado para mim, meu desconforto com o anonimato aumentou. Talvez as pessoas estivessem com medo de que, caso deixassem um feedback muito específico ou concreto, eu acabasse reconhecendo o autor, então mascararam as observações com obliquidade. Alguns comentários eram tão vaguos que eu mal era capaz de entendê-los. Pare de enviar mensagens contraditórias sobre certos assuntos. Pare de ser tão insensível ao rejeitar uma ideia com a qual não concorda. Eu não fazia ideia do que aquelas pessoas estavam falando. Não tinha como eu tomar nenhuma atitude específica a partir daqueles feedbacks. Como aquilo poderia me ajudar? Considerando que eu não sabia de quem eram os comentários, não podia pedir que desenvolvessem a questão. Além disso, o anonimato encorajou algumas pessoas a desabafarem de maneiras sórdidas e sarcásticas que não eram úteis para ninguém. Uma gerente me mostrou um comentário que recebeu: "Você é menos entusiasmada do que o burro do ursinho Pooh." Como uma observação dessa poderia ser útil? A abordagem de Leslie pegou. Na segunda vez que a Netflix aplicou o 360, a maioria dos funcionários, por iniciativa própria, optou por colocar o próprio nome. Isso significava que a minoria que escolheu permanecer anônima era fácil de reconhecer. Se você pedisse que 7 pessoas lhe dessem feedbacks e 5 delas os assinassem, seria muito fácil adivinhar qual das 2 restantes dissera o que, lembrou Leslie. Na terceira rodada, todos assinaram as avaliações. Parecia melhor, simples assim, contou Leslie. As pessoas iam até a mesa de quem fornecera o feedback e iniciavam um diálogo. Essas conversas acabaram se revelando muito mais valiosas do que qualquer coisa escrita no relatório. Leslie, Brive e a equipe de gerenciamento não viram nenhuma perda aparente de honestidade quando o feedback deixou de ser anônimo. Leslie acha que isso ocorreu porque a Netflix já investira muito tempo na construção de uma cultura de sinceridade. Muitos alegaram que aquilo acabou aumentando a qualidade do feedback, pois as pessoas sabiam que os comentários seriam reconhecidos como seu trabalho. Eis um comentário 360 que Reed recebeu em uma avaliação recente. Na essência, é a mesma reclamação que ele recebeu em 2005, só que dessa vez a pessoa forneceu exemplos e deixou o próprio nome, o que tornou as observações concretas e possibilitou uma ação específica. Você pode ser excessivamente confiante e até agressivo ao defender um posicionamento, desprezando visões diferentes da sua. Senti que isso aconteceu quando você estava defendendo a mudança para o Japão de nosso pessoal de Singapura que estava trabalhando na Coreia. É extremamente valioso que você faça perguntas e esteja aberto a mudanças radicais, mas, durante todo o processo de diligência, parece que já está decidido desde o início a alcançar determinado resultado e a desconsiderar contra-argumentos. Eu me lembro exatamente das conversas a que se refere, o que significa que posso avaliar meu próprio comportamento e pensar em como me adaptar de modo mais favorável em situações futuras. Mais importante, sabendo de quem era o feedback, pude procurar e obter mais informações. Agora, fazemos o feedback 360 por escrito todo ano, solicitando que cada pessoa assine seus comentários. Nossos funcionários não usam mais a avaliação na escala de 1 a 5, uma vez que não vinculamos o processo a aumentos, promoções ou demissões. O objetivo é ajudar todos a melhorar, não dividir as pessoas em categorias. A outra grande melhoria é que agora cada um pode dar feedback a quantos colegas quiser, em qualquer nível da organização, não apenas a subordinados diretos, gerentes da área ou alguns colegas de equipe que pediram avaliação.
A maioria das pessoas na Netflix fornece feedback para ao menos 10 colegas, embora seja mais comum para 30 ou 40. Em meu relatório de 2018, recebi comentários de 71 pessoas. O melhor disso é que o feedback 360 aberto instiga discussões valiosas. Compartilho sistematicamente com meus subordinados diretos os comentários que recebo, e meus subordinados compartilham seus comentários com suas equipes, até o último nível. Isso não apenas fortalece o senso de transparência, como também cria responsabilidade reversa, através da qual a equipe se sente incentivada a chamar a atenção do chefe por mau comportamento recorrente. Ted Sarandos gosta de contar essa história sobre bungee jump para demonstrar o valor dessa ação. Em 1997, quando eu trabalhava em Phoenix, antes da Netflix, fui a um evento de trabalho do tipo em que você tem algumas reuniões, mas também há atividades que incentivam o grupo a criar laços e se divertir. No estacionamento atrás do restaurante havia uma estação de bungee jump. Por $15, você podia pular de um guindaste na frente de todo mundo. Ninguém estava fazendo aquilo, mas resolvi tentar. Depois, o cara que dirigia a estação me disse: "Por que não pula outra vez? Posso dar um segundo salto gratuito para você." Aquilo me deixou curioso. "Por que você faria isso?" perguntei. Ele respondeu: "Porque quero que todos os seus colegas no restaurante vejam que você está feliz em saltar de novo. Se eles perceberem que não é tão assustador, talvez também decidam tentar." É exatamente por isso que você, como líder, precisa compartilhar suas avaliações do 360 com suas equipes, em especial as críticas realmente sinceras sobre todas as coisas que você fez mal. Isso mostrará a todos que dar e receber feedback claro e capaz de gerar uma ação específica não é tão assustador. Hoje, essa é uma prática comum entre os gestores da Netflix. Larry Tans, vice-presidente de conteúdo, aquele que foi fazer uma entrevista no Facebook depois que Ted instruiu a equipe a atender ligações de recrutadores, tem outra história sobre uma reunião surpreendente com Ted durante suas primeiras semanas na Netflix, em 2014. Nos últimos 5 anos, eu trabalhara para o Excel da Disney, Michael Eisner. Digamos apenas que nós da equipe de Michael não lhe dávamos muitos feedbacks negativos diretos. De onde eu vinha, o chefe podia ser sincero com você, mas qualquer feedback na direção contrária era bem incomum. Em minha segunda reunião na equipe de Ted, ele começou lembrando aos 12 participantes que o 360 por escrito seria dali a alguns meses e que todos precisávamos adotar o hábito de fornecer feedback sincero uns aos outros. Mesmo que não trabalhem juntos, disse ele, vocês precisam estar próximos o bastante para sempre externarem críticas sinceras. Acabamos de encerrar uma rodada de 360 com a equipe de líder. Vou ler para vocês os feedbacks que recebi. Fiquei realmente confuso. O que Ted estava fazendo? Em toda a minha vida, eu nunca tivera um chefe que me dissesse o que seus colegas e superiores estavam falando a seu respeito. Meu primeiro pensamento foi que ele selecionara o que iria nos dizer e que ouviríamos uma versão amenizada. Então, ele leu linha por linha os comentários de Lee, David Wells, Neil Hunt, Jonathan Friedland, todos esses caras. Ele não leu muitos comentários positivos, embora devesse haver alguns. Em vez disso, detalhou todos os comentários de desenvolvimento, incluindo: quando você não responde aos e-mails de minha equipe, parece hierárquico e desanimador, mesmo sabendo que não é assim que você trabalha ou pensa. Talvez seja porque precisemos estabelecer mais confiança, mas preciso que você seja mais generoso com seu tempo e suas ideias.
para que minha equipe possa servir melhor à sua organização. Suas discussões com Cindy, que mais parecem a de um casal de idosos, não são o melhor modelo de interação entre executivos. Ambas as partes deveriam ouvir mais e serem mais compreensivas. Pare de evitar conflitos abertos dentro da equipe. A coisa apenas se alastra e volta ainda maior. As origens da explosão de Janete e do drama do papel de Robert surgiram há mais de um ano. Teria sido melhor abordar o assunto direta e intensivamente um ano atrás em vez de todos sofrerem e o moral despencar. Ted leu esses itens como se estivesse lendo uma lista de compras de supermercado. Pensei, uau, será que eu teria coragem o bastante para compartilhar comentários a meu respeito com minha equipe? Aparentemente, sim, desde essa reunião, tento fazer com minha própria equipe o mesmo que Ted fez conosco, não apenas na época do 360 por escrito, mas sempre que alguém me fornece feedback de desenvolvimento. E sugeri aos líderes que trabalham para mim que façam o mesmo com suas equipes. Embora o exercício do 360 por escrito tenha estabelecido um feedback sincero regular e muitos optassem por discuti-lo após a publicação dos relatórios, não era garantido que as discussões abertas estivessem de fato ocorrendo. Se Chris dá um feedback 360 por escrito para Jean Paul dizendo que os sussurros dele nas reuniões com clientes estão prejudicando suas vendas, mas Jean Paul nunca fala com Chris nem com qualquer outra pessoa sobre o comentário, isso se transforma em uma coisa secreta. Para resolver esse problema, Reed implementou o processo a seguir. 2. 360 ao vivo. Em 2010, instituímos com solidez e muito sucesso nossa versão do processo 360 por escrito. Mas, dadas as demais medidas que tomamos para aumentar a transparência em toda a empresa, senti que poderíamos ir além. Então comecei a realizar algumas experiências para ver se o aumento de transparência em minha própria equipe executiva se difundiria pelo resto da empresa. A primeira coisa que tentei foi uma atividade com meus subordinados diretos. Nós nos encontramos no antigo prédio da Netflix no Vale do Silício, no número 100 da Winchester, em uma saleta minúscula chamada Inferno na Torre. Leslie e Neil formaram uma dupla e foram para um canto da sala, Ted e Patty foram para outro, e assim por diante. O exercício era um pouco parecido com um encontro rápido entre casais, só que era um encontro rápido de feedback. Cada dupla teve alguns minutos para passar um feedback um para o outro, seguindo o método começar, parar, continuar. Então, os pares iam mudando, criando novas duplas. Depois, formamos um círculo com os 8 participantes e relatamos o que aprendemos. O exercício com duplas correu bem, mas a discussão em grupo foi de longe a parte mais importante da sessão. Então, na vez seguinte, pulamos direto para a discussão em grupo. Decidi fazer essa segunda experiência durante um jantar, sem mais nada programado, para não nos sentirmos apressados. Nós nos encontramos em um restaurante chamado Plum Horse, em Saratoga, um pequeno e pitoresco vilarejo a uma curta distância de carro do escritório. Quando chegamos, as árvores estavam decoradas com luzes, como vagalumes em uma floresta. Entramos e o restaurante aparentemente pequeno se abriu em uma grande caverna, levando a uma sala silenciosa e reservada. Ted se ofereceu para ser o primeiro. Formamos um círculo, e cada um lhe forneceu feedback, usando o método começar, parar, continuar. Naquela época, Ted era um dos poucos funcionários que ficava em Los Angeles, viajando para o Vale do Silício uma vez por semana. Toda quarta-feira, ele corria até o escritório e tentava amontoar 3 dias de discussões em 6 horas. David
Patty e Leslie forneceram a Ted um feedback a respeito de quão agitado o dia que ele passava no escritório era para todo mundo. Quando você sai na quarta-feira à tarde, parece que uma lancha passou por lá, deixando para trás uma ondulação enorme, explicou Patty. É estressante e perturbador para todo o escritório. Eu pretendia conversar com Ted sobre o assunto, mas agora não precisava mais. Depois dessa sessão, ele reorganizou sua agenda para ir ao Vale do Silício em viagens mais longas e resolver mais coisas pelo telefone antes de suas visitas. Ted viu como suas ações incomodavam todos, e falar abertamente sobre aquilo o fez encontrar uma maneira melhor de atuar. Essa é a primeira razão pela qual os 360 ao vivo são tão úteis. Os indivíduos se tornam responsáveis por seus comportamentos e ações perante a equipe. Dada a liberdade que concedemos aos funcionários, somada ao clima geral de não tente agradar ao chefe, essa corresponsabilidade age como uma rede de segurança. O chefe não diz ao funcionário o que fazer. Mas, se o funcionário agir de modo irresponsável, receberá feedback do grupo. Em seguida, foi a vez de Patty. Neil disse a ela, durante nossas reuniões, você fala muito, e eu não consigo dizer nada. Sua paixão rouba todo o ar. Contudo, na sua vez, Leslie discordou. Estou surpresa com os comentários de Neil. Acho que você é uma ótima ouvinte que sempre garante que todos tenham o mesmo tempo para falar. Ao fim da noite, cada pessoa apresentou uma breve síntese das principais conclusões a que chegara. Patty disse, quando estou em reuniões com pessoas mais reservadas, como Neil, compenso o silêncio da pessoa falando mais. Quando estou com outras pessoas mais falantes, como Leslie, não tenho esse problema. Em minha equipe, há muitas pessoas mais caladas e que, às vezes, nem falam em nossas reuniões. Vou começar a deixar os últimos 10 minutos de cada reunião de meia hora para que todos possam falar. Se ninguém disser nada, ficaremos em silêncio. Como sou uma pessoa falante, eu nem sabia que alguns achavam que Patty monopolizava o ambiente. Não saberia lhe dar um feedback desse porque isso não caracterizava as interações que eu tinha com ela. Isso demonstrou por que é tão importante os funcionários receberem feedback não apenas do chefe, mas dos colegas de equipe. A sessão me ajudou e a todos no grupo a entender as tensões da equipe de uma forma nova e surpreendente. Vi que o jantar fora uma maneira de todos entendermos melhor a dinâmica interpessoal que moldava nossa eficiência coletiva e trabalharmos juntos para aprimorarmos nossa colaboração. Logo depois, muitos membros de minha equipe praticaram o mesmo exercício com as próprias equipes. Finalmente, isso se tornou uma atividade comum em toda a empresa. Não é obrigatória. É possível encontrar um funcionário da Netflix que nunca tenha passado por um 360 ao vivo. Mas nossos gestores acharam o método tão vantajoso que hoje a maioria de nossas equipes faz algo semelhante ao menos uma vez por ano. A essa altura, já entendemos o processo muito bem, e, na verdade, não é tão difícil de ser executado, desde que você defina o contexto e tenha um moderador forte. Se quiser experimentar o 360 ao vivo, aqui vão algumas dicas. Duração e localização: um 360 ao vivo levará várias horas. Faça-o durante um jantar, ou pelo menos inclua uma refeição, e em grupos pequenos. Às vezes, fazemos sessões com 10 ou 12 pessoas, mas 8 ou menos é mais gerenciável. Para um grupo de 8, você precisará de cerca de 3 horas. Com um grupo de 12 pessoas, pode durar até 5 horas. Método:
todo feedback deve ser fornecido e recebido como um presente de ação específica, seguindo as diretrizes de feedback dos 4 as descritas no capítulo 2. O líder precisará explicar isso com antecedência e monitorar a questão durante a sessão. Feedback de ação específica positiva: continue a, é bom, mas mantenha-o sob controle. Dosar 25% de feedback positivo e 75% de feedback de desenvolvimento. Comece a pare de, é uma boa proporção. Qualquer comentário que não gere ação específica, acho que você é um ótimo colega ou adoro trabalhar com você, deve ser desencorajado e eliminado. Para começar, as primeiras interações de feedback definirão o tom da noite. Escolha um receptor que receberá um feedback difícil com abertura e apreço. Escolha alguém que fornecerá um feedback rigoroso, embora seguindo as diretrizes dos 4 As. Muitas vezes, o chefe prefere ser o primeiro a recebê-los. Os 360 ao vivo funcionam devido à nossa alta densidade de talento e à política de nada de gênios arrogantes. Se seus funcionários são imaturos, têm atitudes ruins ou lhes falta autoconfiança para demonstrar em público sua vulnerabilidade, talvez você não esteja pronto para promover esses eventos. E mesmo que esteja totalmente pronto, precisará de um moderador firme que garanta que cada feedback se enquadre na estrutura dos 4 As e intervenha caso alguém passe dos limites. Scott Mayer, vice-presidente de ecossistema de dispositivos parceiros, lembrou-se de um incidente em que uma pessoa passou dos limites durante o 360 ao vivo de sua equipe, mas ele não abordou o problema na hora. Esse tipo de situação é raro, embora perigoso. Portanto, o líder precisa ficar atento. Fiz minha equipe de gerenciamento de 9 pessoas participar de um jantar 360 ao vivo. Temos um gerente muito legal chamado Ian, e ele estava dando seus feedbacks. Quando chegou a vez de sua colega Sabina receber feedback, Ian disse: a maneira como você trabalha me lembra o filme Mulheres à beira de um ataque de nervos. Ele disse isso com um sorriso, e Sabina meneou a cabeça e fez uma anotação. Naquele momento, por algum motivo, não me ocorreu e acho que a mais ninguém da equipe o quanto a afirmação era inadequada, já que todos deixamos passar. Uma semana depois, soube que Sabina ficará aborrecida por dias após o evento. Não é solidário nem útil usar comparações cheias de estereótipos ao fornecer feedback, confidenciou a um colega. Se, ao fornecer feedback, alguém fugir das diretrizes dos 4 As para falar de modo sarcástico, agressivo ou inútil durante um 360 ao vivo, o líder precisará intervir e corrigir o comentário na hora. Trabalhamos amplamente com nossos líderes para garantir que todos se sintam incluídos e para que cada membro da equipe entenda como comentários mal pensados podem alimentar preconceitos, ainda que de maneira inconsciente. Scott perdeu essa oportunidade. Mas, nesse caso, a cultura de sinceridade da empresa salvou a situação. Chamei Sabina e pedi desculpas por não ter percebido quão inadequado fora o comentário de Ian. Mas Sabina me contou que não estava mais chateada. Ela já falara com Ian, que lhe pedira desculpas, e os dois se reuniram por mais de 1 hora para discutirem a questão. Portanto, embora tenha sido um momento desastroso, creio que, no geral, foi bom para o relacionamento dos dois. Desde então, tenho tomado o maior cuidado de me antecipar sempre que um feedback começa a passar dos limites. Humilhação pública. Isolamento do grupo. Vergonha coletiva. Se essas palavras surgiram em sua mente enquanto lia as últimas páginas, provavelmente você não está sozinho. A maioria dos funcionários da Netflix chega receoso ao seu primeiro 360 ao vivo.
Leritas, o mesmo que ficou chocado ao ouvir Ted detalhar à equipe os feedbacks recebidos em seu 360, explicou a experiência da seguinte maneira: ser publicamente depenado me parece uma tortura. Toda vez que participo de um 360 ao vivo, fico nervoso. Contudo, depois que começa, você vê que vai dar tudo certo. Como todo mundo está assistindo, as pessoas têm o cuidado de serem generosas e solidárias no modo como fornecem o feedback e a intenção é ajudá-lo a ser bem-sucedido. Ninguém quer constrangê-lo ou atacá-lo. Se alguém passar do limite, quase sempre receberá um feedback imediato sobre o próprio feedback. Ei, isso não ajuda. Se a sessão ao vivo for boa, todos receberão um monte de conselhos difíceis, então você não ficará em evidência. Quando finalmente chegar sua vez, pode ser difícil ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas esse é um dos maiores presentes para seu desenvolvimento que você ganhará na vida. Quase todos os funcionários da Netflix têm uma história sobre como o 360 ao vivo os ajudou. Alguns acham que esses eventos são momentos agradáveis para criar laços com os colegas. Outros gostam daquilo tanto quanto Reed gosta de suas visitas anuais ao dentista. Eles sabem que é útil, mas ficam nervosos até a sessão terminar. A francesa Sophie, gerente de comunicações baseada no escritório de Amsterdã, se enquadra na segunda categoria. Como a maioria dos franceses, construo um argumento do modo como aprendemos na escola. Apresento a base, construo a teoria, respondo a quaisquer desafios ao argumento e depois chego às minhas conclusões. Introdução, tese, antítese, síntese, é assim que nós, franceses, aprendemos a analisar após muitos anos de escola. Os americanos geralmente aprendem a ir direto ao assunto e se ater a ele. Para um francês, nossa reação é: como você pode chegar a uma conclusão quando nem explicou seu argumento? A Netflix, claro, é uma empresa de origem norte-americana. Meu chefe e a maioria de meus colegas de equipe são americanos. Sem que eu soubesse, minha abordagem de comunicação não estava funcionando para eles como eu pretendia. Em novembro de 2016, meu chefe liderou um evento 360 ao vivo para a equipe. Estávamos em uma sala privativa no Waldorf Astoria em Amsterdã para um jantar de 4 pratos. Era literalmente uma noite escura e tempestuosa, e estávamos em uma sala decorada em estilo medieval, onde a única luz vinha de um grande lustre de cristal, pendurado acima de uma grande mesa retangular de madeira. Eu estava nervosa, mas me acalmei pensando em tudo o que havia realizado em meu curto período na Netflix. Eu achava que, evidentemente, era uma colega incrível. Quando chegou a minha vez de receber feedback, minha colega Joelle começou dizendo que eu precisava melhorar minhas habilidades de comunicação. Ela falou que eu perdia a atenção do ouvinte e demorava muito para chegar ao ponto. Eu pensei, má comunicadora. Sou especialista em comunicação. Minha maior habilidade é minha capacidade de me comunicar. Aquele feedback não fez sentido para mim, então me preparei para descartá-lo. Mas então meus outros colegas americanos, um após o outro, começaram a me fornecer feedbacks, muitas coisas legais, mas também você é muito teórica, suas mensagens não são claras o bastante, sua escrita dispersa a atenção do leitor. Depois da quinta pessoa, pensei, certo, entendi. Não precisam se juntar contra mim. Na sétima pessoa, comecei a ficar na defensiva. Eu tinha vontade de responder: ei, americanos, tentem trabalhar em uma empresa francesa e vejam o que vão achar de seu estilo de escrita. Contudo, até mesmo para Sophie, receber o feedback compensou o desconforto da noite.
O jantar aconteceu há 2 anos e foi para mim o momento de desenvolvimento mais importante da década. Fiz grandes progressos em minha adaptabilidade. Dominei a alternância entre os padrões de comunicação americano e francês, o que é incrivelmente desafiador, mas meus colegas me parabenizaram nas sessões mais recentes do 360 ao vivo. Odiei aquela noite no Waldorf, mas, sem aquilo, eu acabaria sendo reprovada no teste de retenção. Acho que não estaria na Netflix hoje. Esse é o tipo clássico de resposta que você recebe quando pergunta aos funcionários da Netflix como é ter suas áreas a serem melhoradas jogadas na mesa de jantar para todos ouvirem. Às vezes é constrangedor. Muitas vezes é desconfortável. Mas, no fim das contas, estimula o desempenho. Para Sophie, pode ter salvado seu emprego. O 8º ponto. Se você leva a sinceridade a sério, precisa implementar mecanismos para garantir que ela ocorra. Com apenas 2 processos institucionais, você garante que todos recebam sinceros feedbacks de desenvolvimento em intervalos regulares. Lições do capítulo 8. A sinceridade é como ir ao dentista. Mesmo que você incentive todos a escovarem os dentes todos os dias, alguns não escovarão. Quem o fizer, ainda pode deixar de fora pontos desconfortáveis. Uma sessão completa a cada 6 ou 12 meses garante dentes limpos e feedback claro. Avaliações de desempenho não são o melhor mecanismo para um ambiente de trabalho sincero, principalmente porque o feedback costuma ser apenas em um sentido, de cima para baixo, e provém de só uma pessoa, o chefe. Um relatório 360 por escrito é um bom mecanismo de feedback anual. Mas evite o anonimato e as classificações numéricas, não vincule resultados a aumentos ou promoções e abra os comentários para quem estiver disposto a fazê-los. Jantares com 360 ao vivo são outro processo eficaz. Reserve algumas horas fora do escritório. Dê instruções claras, siga as diretrizes dos 4 As e use o método começar, parar, continuar, com aproximadamente 25% de feedbacks positivos e 75% de feedbacks de desenvolvimento, todos de ação específica e sem conversa fiada. Rumo a uma cultura de liberdade com responsabilidade. Após implementar o teste de retenção, você alcançará um alto nível de densidade de talento em seu escritório. Agora, com a implementação dos processos de feedback 360 escritos e ao vivo, você não apenas tem um clima de sinceridade no escritório, como também ferramentas institucionalizadas para garantir que os funcionários falem aberta e honestamente uns com os outros. Com tanto talento e sinceridade, você agora pode dedicar tempo a ensinar seus líderes a abandonarem quaisquer controles que estejam mantendo. Falamos sobre liberdade de tomada de decisão no capítulo 6, então, teoricamente, sua equipe está pronta. Contudo, para desenvolver um verdadeiro ambiente de liberdade com responsabilidade, você precisará ensinar todos os gestores de sua empresa a liderarem com contexto em vez de com controle. Esse é o tópico do próximo capítulo. E elimine a maioria dos controles.